Já está conosco aqui o vereador, o David Júnior, para conversar com a gente. O Valdomiro da Mota faz aí, traz detalhes a respeito do introdutório. O assunto tem a ver com o Conselho Tutelar e as eleições, né? Isso, mas é que a gente tava brincando aqui, o Cláudio, que o Thiago perguntou quem é ele. Ele não sabia o nome, mas aí ele olhou, é o Davis. Brincadeira, tá, Thiago? É por isso que a gente tava descontraído aqui. Mas o assunto, brincadeiras à parte, só pegando o pé do Thiago. O assunto aí obviamente, tem outros temas que a gente pode abordar. O Rodrigo até citou um deles, né, Rodrigo? Que é a questão ali da Fundação de Esportes. Posso começar por esse assunto? Não, mas só para introduzir o principal deles, a eleição do Conselho Tutelar é que teve o projeto aprovado essa semana sobre a estruturação do Conselho, eleição que acontece agora no mês de outubro, e o vereador apresentou várias emendas, inclusive algumas delas acabaram, não só dele, mas de outros vereadores foram tiradas, mas a maioria das emendas apresentadas foi do vereador Davis. E até para a gente entender essas emendas, o que propunham elas, é que o vereador está aqui para que nós possamos conversar a respeito. Bem-vindo, Davis, bom dia. Bom dia, da Mota, bom dia também ao Rodrigo, ao Cláudio, ao Dirley, Thiago também, e um bom dia especial a todo o público ouvinte aqui da Rádio Cidade. Agradecer novamente esse convite, essa oportunidade para a gente poder estar trazendo algumas informações a respeito do trabalho da Câmara Municipal aqui em Brusque, de vereadores, e especificamente sobre esse projeto de lei que tramitou de forma até rápida no Legislativo, e essa rapidez ela foi entendida por parte dos vereadores porque existe a necessidade da publicação do edital para a eleição do novo colegiado do Conselho Tutelar, que vai acontecer em outubro. Para a Justiça, aliás, para o Ministério Público, na verdade, é uma escolha dos novos membros do Conselho Tutelar. Então, o projeto ele era bastante extenso, né? Tinha aí 90 artigos, mais de 43 páginas, fora os anexos, né? Então, a gente recebeu ali pelo dia 7 de março e já voltamos na última terça-feira. Esse projeto aí, ele já vem uma minuta pronta, praticamente, uma sugestão de projeto lá já vem lá de Brasília, para todos os municípios, e cada cidade, cada Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que se chama o CMDCA, né? Faz as adaptações para a realidade do município. Daí a gente recebeu esse projeto, como eu falei, bastante extenso, fizemos algumas emendas, né? Eu, juntamente com o vereador Jean Dalmolin e o Josimar, num total de 10 emendas a gente apresentou, e a Marlina, que era relatora, também apresentou algumas emendas, e em todas elas, uma só que foi retirada, que trata da questão da eleição unilateral, né? A proposta original do projeto mudou com relação ao último pleito. Na vez passada, a comunidade podia escolher até 5 pessoas diferentes, né? Tu ia para a votação e tu tinha a opção de escolher até 5 pessoas, né? 1, 2, 3, até 5. Não poderia votar 5 vezes na mesma pessoa, mas até 5 nomes diferentes. A proposta original diz apenas uma pessoa, e nós apresentamos uma emenda para manter a opção de 5. Mas daí o CMDCA nos procurou na segunda-feira informando que a Justiça Eleitoral, que vai disponibilizar as urnas eletrônicas, combinou que já viria ela formatada para apenas um voto por pessoa, né? Um voto. E não daria mais para mudar isso. Isso não estava em nenhum momento escrito em qualquer local, mas era uma informação que o CMDCA nos trouxe. De uma certa forma, poderia inviabilizar o processo, né? No sentido de não poder usar urnas e sim voltar cédulas daí, né? Então a gente não quis ser os impeditivos, né? Dificultar a situação, então a gente retirou essa emenda. Então ficou o projeto original, ou seja, lá em outubro as pessoas vão às urnas para votar em apenas um nome escolhido. Mas por que a gente também apresentou essa emenda? Só para entender. Porque a gente percebe que, como a escolha do Conselho Tutelar ela é facultativa, sai de casa quem quiser para colaborar. Então, às vezes, você sai de casa para escolher mais do que uma pessoa, se compromete com mais candidatos, né? Você vai sair de casa, olha, eu conheço o João, eu conheço a Maria, eu conheço o Pedro, e são pessoas do bem e merecem estar no Conselho Tutelar. Então, você sai com mais motivos
para votar com mais opções, né? Nessa oportunidade vai ser só apenas uma. Então, por isso que surgiu aquela emenda, né? Também foi da minha autoria, só que a pedido do CMDCA a gente acabou retirando. As demais emendas, né? São mais de cunho estrutural do Conselho Tutelar, como vai funcionar a questão, por exemplo, final do ano também, normalmente eles trabalhavam em regime aberto, ali na sede, naquele período de férias coletivas ou da prefeitura ou de recesso também, o horário ficava aberto do Conselho Tutelar. A gente sugeriu e foi aprovada a emenda de ser de forma remota. Eles vão poder trabalhar, porque a sede ela é pouca procurada, né? São poucas as pessoas que vão lá se identificar, mostrar que querem fazer alguma denúncia. Normalmente, quase que 100% é pelo telefone. Então, a gente fez essa emenda, foi acatada, e outras aí mais de cunho estrutural, que nem eu falei. E uma que eu destaco também que foi a questão do projeto, né? De forma original, ele ter vindo agora com a exigência da escolaridade superior completo agora, né? Na vez passada, os candidatos precisavam ter apenas o ensino médio concluído. Agora é o superior completo. A pessoa tem que ter uma faculdade de assistência social, de direito, de psicologia, magistério, qualquer faculdade para disputar esse cargo de conselheiro tutelar. São 5 vagas, né? O edital aí já é uma parte que o CMDCA comanda a partir de agora, tem uma comissão lá, acho que de 5 pessoas, né? Aliás, só para esclarecer de novo, desculpa, então agora o critério o ensino superior é obrigatório. Qualquer um que for eleito tem que ter um ensino superior. Tem que passar por um curso, se não me engano, né? Mas não é mais necessário ter aquelas horas aula, não é mais necessário. Esse curso essa situação que o Dirley colocou fazia parte do projeto original da pessoa ter uma carga horária de 360 horas ali de curso especializado na área da criança e adolescência. Isso foi retirado do projeto. Foi feita uma emenda, os vereadores entenderam, porque já está sendo elevado o nível de conhecimento das pessoas, que foi para superior completo, uma faculdade. E o próprio CMDCA, antes do processo de eleição, vai dar também um curso, né, a todas as pessoas que estiverem ali inscritas para participar do processo de escolha. Então vai ter também isso aí. Mas essa questão da prova, inclusive teria uma prova, o que também deixou os vereadores em dúvida, que era uma prova eles especificavam língua portuguesa, conhecimentos de informática, né? E daí isso aí a maioria dos vereadores, aliás todos, né, entenderam que as emendas foram todas elas aprovadas e foi retirado aí, não faz mais parte. Mas aí então, na verdade, está meio que se atualizando a legislação, né? Sim. Porque você, na verdade, você vai oferecer esse curso de capacitação para quem se candidatar e não vai obrigar a botar isso como condição, que curso de 360 horas é o seguinte, então a pessoa, se ela não fazer o curso antes do prazo de inscrição, ela não pode ser candidata. Então, o que muda, a pessoa pode se candidatar e faz o curso no processo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Todos eles, tendo faculdade de qualquer segmento, inclusive, qualquer curso superior, já pode e tinha também uma exigência que precisava apresentar que o candidato teve algum tipo de contato com o trabalho com crianças, por exemplo, pessoas aí que trabalham nas catequeses das igrejas, isso também foi eliminado, não há necessidade de apresentar. Aí o que vai ter que ser apresentado naturalmente é participar desse curso de capacitação. Ele é uma exigência, participar do curso durante o processo para disputar depois a eleição. Então a eleição é em outubro. E quais são os prazos agora então para começar a registrar os nomes? Agora essa parte, o Dirley, até é bom que você colocou, e o público ouvinte agora que começa esse assunto começa a ventilar muito na cidade, que muitas pessoas se interessam em participar desse processo de escolha. O edital e toda essa situação agora cabe ao CMDCA, né? Que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Eu acho que está à frente lá a Fran, que é a presidente, né? E tem toda uma equipe lá. Então, se não me falha a memória, pelo que eu ouvi falar, já vão lançar segunda ou terça-feira o edital, né? É um assunto até interessante aqui para toda a imprensa e para trazer semana que vem, né, da Mota? E aí o edital ali vem todas as regras do edital e de tudo que vai acontecer
tá conforme foi aprovada a lei aqui, né? A nova legislação. Então eles vão começar a lançar e com certeza vem o prazo de inscrição, prazo de recurso, como sempre fala. Vem aí o que o Rodrigo acabou de falar há pouco, que é aquela capacitação que vai ocorrer ainda antes da eleição, porque se não participar da capacitação, aí não pode disputar também o processo eleitoral, né? Então, e a eleição mesmo é no primeiro domingo de outubro, né? A escolha daí. E como diferente da eleição, né, normal aí política, né? Essa vai ter as urnas eletrônicas, mas elas são aglutinadas por locais, né? Por exemplo, na Limeira vai ter uma urna só, exemplo, em Dom Joaquim mais uma, aqui no centro, bem provável duas ou três na arena, mais uma em algum colégio. Elas são mais aglutinadas, não é em todos os bairros que vai ter, mas por região, a própria Justiça Eleitoral que faz isso aí. E vota quem está registrado aqui na cidade com o seu título de eleitor até agora no mês de março, se eu não me engano. Eu acho um erro essa mudança que aconteceu, porque essa eleição ela não tem um caráter político, né? Não tem a ver com, apesar de ter alguns processos aí, se coloca esse caráter na eleição, mas não tem. Eu acho errado o fato de você não poder escolher mais de uma pessoa. Eu acho que deve, porque não é que é obrigado a escolher, ou não era obrigado a escolher até 5. Poderia escolher 5, como poderia escolher só um, né? Mas eu penso que haveria necessidade sim de você poder. Não, eu gosto do Cláudio, pô, é um cara bacana, ele tem um trabalho aqui na comunidade, mas eu também gosto do Rodrigo. Rodrigo já fez um trabalho bom lá no bairro tal, pô, meu voto aqui vai pro Cláudio e pro Rodrigo, pronto. Né? Porque não sei se vocês concordam comigo, mas essa eleição meio que individualizada, ela dá um caráter político para a eleição daí. Muito. Aí dá. Aliás, já deu em outras oportunidades aí, não nessa última, mas na anterior. Vocês lembram a briga que foi aí com o envolvimento de, eu não vou falar em partido político, mas de partido A e partido B, né? Porque não pode deixar os caras entrarem porque eles são, né? E tal, olha, foi um negócio grande. Na última ela não teve tanto esse envolvimento assim, mas agora essa eleição individual, do meu ponto de vista, ela acaba trazendo um caráter político, até porque ano que vem tem uma outra eleição, que é a eleição municipal. Mas eu não vejo diferença, e não de hoje, né? Eu não vejo diferença da eleição, por exemplo, para vereador, da eleição do Conselho Tutelar. E os partidos, eles têm interesse em que sejam colocadas pessoas ligadas aos partidos para fazer parte do Conselho Tutelar, até porque porque você trabalha diretamente com pessoas fragilizadas, você vai auxiliar, você vai trabalhar direto com as famílias, e há um interesse, tipo uma pré-eleição, né? Porque geralmente a eleição acontece no ano seguinte, e isso se misturava muito, e por isso eu acho assim importante várias emendas, porque você qualifica as pessoas que vão fazer parte como conselheiro tutelar. Porque não é fácil. Antes, por exemplo, eu quero dizer assim, nada contra, as pessoas não me entendam diferente o que eu quero dizer, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na merenda escolar, trabalhava como vigilante da escola, poderia se candidatar. Por quê? Porque trabalhava também com crianças. É como o Deus falou, da catequese, também trabalha com criança, e nem sempre o trabalho que estava envolvendo crianças tinha a ver com a parte mais difícil, que é do Conselho Tutelar, e principalmente você tem que ter uma forma de não servir como para-raio desses problemas que são levados aos conselheiros tutelares, porque eu acredito assim que não é uma boa, né? Não é fácil ser conselheiro tutelar devido às situações, e até porque trabalha diretamente também com o Ministério Público. Davis, até porque você tem ligação com o Conselho Tutelar e fez a maioria dessas emendas, você tem ideia assim, mais ou menos do percentual dos eleitores que são eleitores do município para votarem no Conselho Tutelar, sei lá, quantos % do eleitorado de Brusque comparece às urnas para eleger o conselheiro tutelar, que também é importante a eleição?
Ô Cláudio, todos, né, que tem o registro em Brusque do título de eleitor, né, com data, se eu não me engano, até março agora, que fecha, né, poderão estar votando. Naturalmente que, como é um processo facultativo, vai votar quem quer, né, e com essa mudança aí que ocorreu também, eu acredito que possa até talvez baixar o compromisso das pessoas de irem, ou se levarem para uma situação de disputa, talvez eleitoral, né? Querendo já comparar com uma eleição, capaz de ser mais acirrada ainda, né? Então a gente não sabe qual vai ser. Mas o objetivo aqui não é nenhuma disputa, questão de eleição partidária, política. Aqui é escolher, por isso que a promotoria, e eles utilizam tanto a palavra de uma escolha comunitária, uma escolha da população, não é um processo eleitoral, eles chamam como escolha, né? Para sair um pouco desse viés de política, né? Então, com relação à participação, a última vez me fugiu aqui o número de pessoas que compareceram, né? Para votar, não posso nem chutar um quantitativo, e como eu disse também, como se votava em até 5 pessoas, né? Então também são números aí que acabam sendo divididos em mais pessoas, mas eu acredito que fazendo um bom trabalho de divulgação aí, as pessoas vão estar compromissadas a contribuir, escolherem também os seus nomes, né? E só para finalizar, que eu ia completar com relação a todo o projeto ontem, na terça-feira que foi votado, foi uma votação só, que era a votação única, né? Todos os vereadores foram a favor das emendas, né? Aquela que a gente retirou também. Então a gente teve 14 votos favoráveis ali, só não precisou votar o presidente porque não havia necessidade do voto dele, mas o André tinha dito também que ia votar. Ou seja, a Câmara mostra a união e mostra o interesse em fazer essa situação aí ser resolvida, né? Um melhor projeto para a disputa, para essa escolha do Conselho Tutelar esse ano. 6.824 eleitores votaram na última. 6 mil? É um número interessante. Mas isso não dá 10% do eleitorado apto a votar em Brusque. Mas você fazer 6 mil pessoas saírem de maneira... Para votar para Conselho Tutelar? De maneira voluntária, meu amigo. Urnas, tudo. Poucas urnas. Facultativo? Fala sério, é muita gente. Domingo? Muita gente, 6 mil. Eu vou fazer um intervalo comercial. O que vai acontecer, lógico, é a diminuição de voto de conselheiro. É isso que eu falo, a representatividade. Que aí, de repente, pode ter conselheiro que vai se eleger com 100 votos. E aí eu me lembro que na campanha para Conselho Tutelar falou assim: olha, você vai ter direito a 5 votos, né? E aí você montava uma chapa aí pra você, né? Os nomes que você quer escolher. Um amigo, uma pessoa do seu... É uma pena. Você poderia dividir o seu voto literalmente. Se não 5, mas poderiam ser 3. Você 2, 3, enfim. O David Silva, a respeito do projeto de lei que foi aprovado nesta terça-feira em regime de urgência, né? Sim. Ou seja, uma única votação sobre as novas regras para a eleição de conselheiro tutelar que acontece no mês de outubro. Na semana que vem, possivelmente, a gente vai trazer aqui alguém da comissão. É comissão ou Conselho Municipal? Conselho Municipal, o Conselho Municipal aí da Criança e do Adolescente para falar a respeito, aí vai trazer exatamente vai tirar todas as dúvidas e também a questão dos prazos. Alguém mais tem alguma pergunta para o David sobre a tramitação desse projeto? O Cláudio e... Acho que o Rodrigo está ansioso ali para fazer. O Rodrigo está ansioso para outra coisa. Outra demanda. Ô Rodrigo, diga, já respondesse... Já respondi. Então vamos lá, vai pra tua pergunta agora. Davis, a gente teve acesso aqui ao resultado do seu pedido de informação que você fez na Câmara sobre a questão do uso de um salão de festa por parte da Fundação Municipal de Esportes para premiação dos Jogos Abertos Comunitários. Inclusive, a resposta da Prefeitura tem que estar inclusive no site da Câmara, né? E a gente sabe que a Câmara de Vereadores está imbuída aí, está encaminhando a instalação, né, de uma CPI para investigar problemas da Fundação Municipal de Esportes. Esse tipo de informações de respeito ao uso de um salão de festas para premiação dos jogos comunitários, né, para saber se teve licitação, e aí a prefeitura respondeu que foram pagos R$17 mil para se fazer
essa festa, enfim, para fazer um linguiceiro aí para 200 e poucas pessoas. A pergunta é, vereador, em cima dessas informações, a CPI que vai investigar problemas no esporte na Fundação Municipal de Esportes, ela vai ser instalada? O trabalho nosso lá da Câmara, né? É bom deixar claro aqui para a comunidade que está nos acompanhando aqui no Rádio Revista Cidade, aqui pela Rádio Cidade, é sempre esse trabalho de fiscalização. Ele começa também a partir desses pedidos de informações, porque sempre existe informações que chegam pra gente, né? Chegam para os demais vereadores, então cabe a gente, para ter uma noção mais exata, solicitar uma informação oficial, né? Por parte do Poder Executivo de como tramitou tal assunto, tal serviço, tal evento, né? E de fato foi feito aí um pedido de informação para saber como foi contratado, né? O encerramento dos Jogos Comunitários no ano passado, encerramento muito bacana, diga-se de passagem, né? Mas foi se perguntado de que forma foi contratado o local, enfim, todo aquele processo que exige, né? Por parte da administração pública. A resposta já veio, vocês já tiveram também acesso, né? E surgiu outras dúvidas agora também diante daquela resposta. A gente refez mais um pedido de informação, foi aprovado na sessão de terça-feira, pedindo mais alguns documentos, né? Até para conseguir ter uma noção mais exata de tudo, né? Para ter justificativa daquilo tudo ali. Com relação a esse assunto aí da CPI, né? Até está sendo vinculado aí, o assunto comentado nos bastidores, nos corredores aí da Câmara Municipal. Na verdade, por enquanto, o que tem é a solicitação dessas informações. Com relação a esse evento, você falou da nota aí que foi superior a R$17 mil. Se eu não me engano, descrevia lá 370 jantares foram cedidos, né? A dúvida ficou se existia um processo licitatório, se tem 3, 4 orçamentos, aquele processo todo. Então foi e tem outras situações também que foi feito pedido com relação ao Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, o valor que foi depositado na conta de uma servidora na ordem de 40 e poucos mil reais, que ela não prestou contas do valor e depois fez uma renegociação agora e está pagando, né? Foi feito um parcelamento em até 19 vezes. Aí o que está também levantando dúvida é a questão dos encargos, né? Que foram feitos divididos sem qualquer tipo de encargo, parcelado. E tem mais algum assunto relacionado também ao jogo Brasil e Marrocos. Então todos esses assuntos aí, que é o caso do hotel e mais a questão de ter cedido a arena sem também de graça. Isso também, e a não cobrança de ISS sobre a venda de ingressos. Foi feito venda de ingressos e num serviço não foi recolhido imposto. Não foi recolhido imposto. A gente está perguntando para saber se tem o recolhimento de imposto. Parece que não teve, que é o ISS, né? Sobre serviço prestado, foram vendidos. Então, tudo isso está no caráter ainda de levantamento de documentos para que a gente tenha ideia também da resposta que pode vir. A CPI é uma questão que é uma ferramenta de trabalho em qualquer Câmara, em qualquer Assembleia, no Congresso, né? Então a gente está ainda vendo isso. Hoje não poderia estar aqui confirmando que vai existir a CPI. Você é a favor? Você acha que tem encaminhamento para isso acontecer? Eu prefiro ainda aguardar mais documentos, né? Tá. Mais documentos para a gente analisar tudo, né? O que está vindo agora, a gente está analisando. São vários e vários papéis, vem muita coisa aí, vem até digitalizada já, que contribui aí pra gente estar analisando, né? Mas os pontos são esses aí que a gente tá comentando, né? Que até agora se percebeu e estamos aguardando para ver. O último pedido foi feito terça, tem 30 dias para responder, né? Então também a gente acredito que vai ter que aguardar um pouco ainda para ter noção, mas os pontos principais são esses. O que me causa estranheza é que esses fatos aí ocorreram já, não foi uma coisa de 2021 e 22. Isso. Essas coisas não chegavam na Câmara, não se tinha acesso a essas informações já na Câmara, no caso quando cada secretaria, no caso a fundação, não prestava contas para a Câmara de Vereadores ou para a própria prefeitura disso, ou deles. Como é que se chegou nessa desconfiança aí em relação a essa situação aí? Uma boa pergunta. A questão do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico teve origem em 2021, naquela gestão lá. Então lá já foi feito uma
uma comissão processante foi aberta por parte da prefeitura para o controlador do município fazer o levantamento. E ele terminou o levantamento em dezembro de 2021, dizendo que tinha situações de supostas irregularidades, para fazer um apuramento, um levantamento mais detalhado. Aí se abriu uma tomada de contas especial, lá em dezembro de 2021. Então a gente tem acompanhado esse processo aí. A tomada de conta especial está sendo prorrogada por algumas vezes, sabe? Porque não acabou ainda. Começou lá em dezembro de 2021, 2022 inteiro, e nós estamos agora em 2023, ainda não acabou. Sobre o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Daí isso também é natural que os vereadores aí que também estão analisando, estão entendendo, alguns deles ali, que o processo está indo muito longe sem ter um resultado, né? Está sendo olhado. Com relação às outras situações, tipo o jogo Brasil e Marrocos, ocorreu em outubro, né? Mas não tinha... Outubro bem no início da FENARRECO ali. Foi na abertura da FENARRECO. Mas daí... Outubro de 2022. Mas a prestação de contas deste jogo não foi encaminhado nada para a Câmara. Enquanto ninguém comenta nada, fica normal. Aí só chegou o final do ano a informação de que o hotel estaria cobrando a hospedagem. Aí partiu dezembro, já era final do ano, não deu para fazer mais nada. Em janeiro não teve sessão, em fevereiro começamos a fazer os pedidos, por isso que agora é que está surgindo as informações. Mas aí tem coisa dessa competição aí de outubro, e tem coisas também dos Jogos Abertos Comunitários, não tem? Do comunitário o encerramento foi mais ou menos em agosto. Pois é, isso também tem pedido? Tem, daí, só que é outra situação que foi feito lá em agosto, mas até então quem participa do evento, a gente que esteve lá, tu entende que foi feito dentro de um processo normal de tomada de preços, licitação. Daí chegou mais tarde também, em torno de outubro ou novembro, alguém talvez descontente com o local que foi feito, mandou pedido de informação lá para a Câmara, e a gente encaminhou também para a Prefeitura, de que forma ocorreu aquela contratação. A mesma situação da moça ali que foi depositado nos joguinhos, ou na ULESC, que foi um adiantamento de 40 e poucos mil reais na conta. Para nós está tudo certo, foi feito, prestou contas, essa informação não é aberta. Daqui a pouco veio a informação que de fato não prestou contas, inclusive já estava morando em Portugal. Fizemos o pedido também de informação, daí mostraram que fizeram o processo, tudo. Tá, foi resolvido essa situação também. Então são temas que foram acontecendo, só que pra gente a dúvida chegou mais tarde. Então a gente acabando tendo a dúvida na mão. Os pedidos também sempre são assinados por mim, pelo Rick Zanata, pelo Deco, outros vereadores também já fizeram. E agora, de posse disso, tudo vai ser analisado. Mas os pontos aí é esses aí que a gente está comentando, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias daí. Muito bem, são 8h43, algo mais, Rodrigo? Tá satisfeito? Vamos aguardar as informações para ver se vai sair. Ô, Damota, alguma coisa? Então vamos, obrigado, Davis. Obrigado, Dirley, o Cláudio, também o Rodrigo, o Valdomiro da Mota, e um agradecimento especial também ao Tiago, que fez algumas fotos aí da gente. Que já está se escalando para ser teu assessor. Pois eu já, segunda vez já. Não dá, não pode responder, né? Não pode. Mas um agradecimento também ao público ouvinte que tá nos acompanhando. Obrigado.